O termo crescente fértil é usado para fazer referências a regiões que atualmente compreendem parte do território da Palestina, Iraque, Síria, Egito, Turquia, Jordânia, Israel e Irã. Região de clima quase sempre quente e semiárido, mas que com a presença dos rios Tigre, Eufrates, Jordão e Nilo, somados à ação humana, pôde desenvolver já na antiguidade a agricultura e a pecuária. Ao se traçar uma linha imaginária entre esses rios, surge uma imagem semelhante à fase crescente da Lua, daí o nome crescente fértil. E foi com essas características em mente, ou seja, o formato da lua crescente e a capacidade de desenvolvimento da agricultura e da pecuária já na antiguidade, que o historiador estadunidense James Breasted cunhou o termo no início do século XX. E essa informação já nos diz que o termo não era utilizado na antiguidade, mas é um conceito moderno aplicado ao mundo antigo. Esse historiador acreditava que a região em questão era o berço da civilização, ou seja, o lugar onde instrumentos tecnológicos e operativos e algumas organizações como jurídicas, religiosas e políticas foram desenvolvidas. E essa interpretação tem sim sua verdade, mas também pode ser perigosa. Ao pensarmos em civilizações complexas, existem elementos que de fato surgiram nessa região. O problema é que eventos históricos não têm apenas uma única origem, e essa origem presumida é apenas um elo de uma cadeia de acontecimentos. Um período histórico é sempre precedido por outro. Por exemplo, o Antigo Oriente é precedido por um período de pré- e proto-história, que foram essenciais ao movimento de desenvolvimento dessas civilizações. E quando pensamos, por exemplo, que os sumérios ou os egípcios foram os primeiros civilizados, corremos o risco de ignorarmos eventos importantes que precedem a esse ponto de partida ou berço da civilização. De qualquer forma, esse conceito faz referência a um território que foi lar de civilizações como os sumérios, acádios, babilônios, assírios, persas, egípcios e outros, que tinham em comum o fato de terem habitado a mesma região e de ter voltado às suas atividades econômicas à agricultura. Outro conceito que representa características incomuns dessas civilizações é o conceito de modo de produção asiático, que assim como crescente fértil, é um conceito moderno aplicado à antiguidade. Esse conceito tem origens nos escritos do alemão Karl Marx, que defendia que sociedades do Oriente Próximo, como as mesopotâmicas e a egípcia, que são civilizações do crescente fértil, eram a princípio agrupadas em aldeias coletivas que tinham sua sobrevivência garantida por meio da agricultura de subsistência. Ou seja, uma agricultura que tinha como objetivo produzir alimentos para si ou para a comunidade. E por essa razão tiveram que criar sistemas de irrigação que se aproveitavam dos rios Tigre, Eufrates e Nilo. E para que esses sistemas fossem possíveis, a população teve que se submeter a uma entidade soberana, reis, que seriam responsáveis por distribuir os excedentes agrícolas entre sacerdotes, militares, artesãos, camponeses e outros. As questões levantadas por Marx em um rascunho de 1857, chamado Formas que precedem a exploração capitalista, aparecem de forma muito especulativa, mas que foi melhor desenvolvida e também combatida ao longo do tempo. Mas a questão aqui não é tentar validar ou refutar a ideia, mas apresentá-la de uma forma muito introdutória. Em um outro momento eu posso tentar elaborar algo mais complexo. Deixa nos comentários para eu saber se você tem interesse. A questão central nesse momento é o conceito, que assim como crescente e fértil, tem o mérito de traçar características incomuns dessas civilizações. São exemplos de generalizações da história, que nos auxiliam e nos dão um ponto de partida para interrogar esse período da história. Mas, de forma geral, os modos de produção do período antigo são o doméstico e o palaciano. O modo de produção doméstico remonta a costumes neolíticos e tem como características a economia de subsistência, a ausência de divisão e especialização do trabalho, a ausência de uma diferenciação de classes e a propriedade comunitária sobre a terra.
O modo de produção palaciano seria resultado da Revolução Urbana, que desemboca no surgimento de complexos palacianos e templários como o centro de uma nova organização social. A economia passa a se basear na concentração, transformação e redistribuição de excedentes extraídos por templos e palácios dos produtores diretos, mediante a coação fiscal ou trabalhos forçados por tempo limitado em atividades civis ou militares. Isso fez com que a divisão e especialização do trabalho se manifestasse. Sobre essas civilizações que mencionamos, já temos alguns vídeos no canal, como por exemplo os egípcios, os sumérios e os acádios. Eu recomendo você começar pelos sumérios. Eu vou deixar o card aqui. Essa é apenas uma introdução de um assunto muito complexo, mas que de forma geral nos dá uma compreensão de algumas características das civilizações desse período. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal e muito obrigado a todos!